Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição e tem também uma playlist com uma temática do exercício que você está assistindo, uma playlist com as questões da Universidade Regional do Cariri, ordenada por conteúdo. Tudo isso só você olhar depois que você vê esse vídeo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Questão 38, reações nucleares aí, né? Então, reações nucleares, né, vai falar de vários temas aí, né? Poder de penetração, poder ionizante, equações nucleares, decaimento radioativo. Vamos ler o exercício que vai abordar essas partes aqui da radioatividade, que é um tópico de físico-química. Então, sobre as reações nucleares, é correto afirmar que as partículas alfa têm um alto poder penetrante devido à sua alta energia. As emissões de partículas beta promovem uma diminuição do número atômico do elemento que as emitem, transformando em novos elementos químicos. Quando há emissão de partícula beta, o elemento se torna um cátion. A emissão gama não altera o número atômico do elemento químico. As emissões de partículas alfa provocam um aumento de massa atômica dos elementos que a emitem. Aqui, então, pessoal, o jeito rápido de fazer é: você leu todas as alternativas, você vê que a D é uma coisa que é muito conhecida, que é o quê? A emissão gama, né? A radiação eletromagnética, a radiação gama aí, ela tem número de massa, número de prótons ali, 0 e 0, quando a gente coloca nas equações de reações nucleares. Então, a emissão gama, ela não altera o número atômico do elemento químico. Então, a emissão gama não altera número do elemento, número atômico, não altera a massa. Então, é AD, marcou AD, não sei o que as outras estão falando e vai embora. É AD, acabou e vai embora. Agora a gente vai estudar por que as outras elas estão erradas, tudo bem? Mas só de bater o olho aqui você vê que a alternativa D é a correta, ganhou tempo das outras alternativas que demorou demais. Vamos lá. Vamos ver isso sobre o poder penetrante das partículas alfa. Então, qual que é o experimento clássico aqui? Vou colocar uma folha de papel ou pele, né? A nossa pele aqui tem a mesma resistência ali à penetração de partículas e radiações dessas equações, dessas reações nucleares. Depois eu coloco uma barreira de alumínio, que já tem uma resistência maior, uma barreira de chumbo, que tem uma resistência maior ainda, e uma barreira de concreto, que das quatro aqui é com maior resistência à penetração. E aí eu vou colocar aqui as minhas partículas que ocorrem ali em reações nucleares, a radiação, a emissão gama, né? E a gente vai ver até onde que cada uma penetra, tá? Às vezes o pessoal coloca aqui tanque de água também. Geralmente o pessoal não mostra o nêutron, só mostra a partícula alfa, beta e gama, para não confundir. Eu vou colocar o nêutron só para dar uma estudada aqui com vocês. E aí a gente tem, né? A partícula alfa, ela é um átomo de hélio, que você tirou 2 elétrons. Então, o átomo de hélio, o que é? Número de massa 4, número atômico 2 e carga 0. Se você tirar 2 elétrons de um átomo de hélio, ele é uma partícula alfa, tá? Então, a partícula alfa é um núcleo de hélio, um núcleo de hélio. Núcleo é sem os elétrons, é igual a uma partícula alfa. O elétron, né? Que é a emissão de é uma partícula, quando emite um elétron ali é a emissão de partícula beta. Onda eletromagnética, né? Não tem massa, não tem nêutrons, não tem prótons ali, 0, 0 e carga 0. E o nêutron, né? Ele tem massa 1, mas essa massa de 1 do nêutron, ela não é por causa de um próton, é porque o nêutron é só um nêutron, e a massa de um nêutron é 1. E a gente vai ver agora a representação aqui de cada um deles, né? Então, partícula alfa, 2 nêutrons e 2 prótons. A partícula beta, que é um elétron, aqui está fora de escala, é muito menor que isso daqui. E o nêutron. E a representação da onda eletromagnética não é uma partícula. Vamos ver a penetração aqui. Então, a alfa vem. Como a alfa tem uma alta massa e uma alta carga, ela para já na pele e já no papel. Ela não vai conseguir penetrar através da pele e através do papel. Ela tem um alto poder penetrante? Não, ela tem um baixo poder penetrante, tudo bem? Já a partícula beta, que tem uma massa muito menor, né? A massa do elétron é muito pequena, mas tem uma carga negativa, consegue penetrar pela pele e pelo papel, né? Ó, vamos ver aqui de novo.
consegue penetrar pela pele e pelo papel, mas ela vai ser parada por uma barreira de alumínio. A onda eletromagnética, né, a radiação gama, ela é uma radiação eletromagnética, ela atravessa o papel, atravessa a pele, atravessa o alumínio e para numa barreira de chumbo. Aí você vai falar assim, por quê? Porque a onda eletromagnética, ela não tem massa ali, né? Ela é só uma onda eletromagnética. Ela não tem massa, não tem carga, então ela tem maior capacidade de penetração. Só que o nêutron, ele também não tem carga, mas ele tem massa. Só que o que acontece? A energia dele ali a energia que ele tem acaba sendo muito alta, e mesmo ele tendo massa, ele consegue ter uma capacidade de penetração igual ou maior do que a radiação gama. Então, por exemplo, ele passa pela pele, passa pelo alumínio, passa pelo chumbo e para só numa parede de concreto. Alfa, beta, gama e nêutron, se você tomar essa radiação aqui, você vai sofrer danos, sofrer queimadura, vai ter vários problemas. Então, a partícula alfa tem um baixo poder penetrante, beleza? Tranquilo? Tá aqui a nossa representaçãozinha. As emissões de partícula beta promovem uma diminuição do número atômico. Então, a gente tem essa representação aqui, né, que é a carga, massa, número atômico. Vou colocar aqui um exemplo da radioembolização no tratamento de tumores. Então, tem um tumor, eles vão ali bombardear esse tumor com a emissão radioativa do ólmio. Então, tem o ólmio, né, o elemento radioativo. Então, tem ali uma caixinha com ólmio, massa 166, número atômico 167. Esse composto sofre uma reação nuclear que ele emite uma partícula beta, emite uma radiação gama, e aí o que vai acontecer? A soma da massa tem que ser igual. Então, 0 mais 0 é igual a 166. 67 é igual a menos 1 mais 0 mais 68. Por quê? 68 menos 1 dá 67. Então, o ólmio se transforma ali, né, por transmutação, né, por reações nucleares. Ele vira o érbio, aí quando ele vira o érbio, ele emite partícula beta e radiação gama. Essa radiação, ela vai matar as células dos tumores. Então, por exemplo, radioembolização no tratamento de tumores. O que aconteceu aqui? A emissão de partícula beta diminuiu o número atômico? Não, como a partícula beta, que é menos 1, ela causa um aumento do número atômico. Simplificando super, é como se um nêutron virasse um próton. É como se fosse, né? E aí causa um aumento do número atômico. Saiu de 67 prótons para 68 prótons. Causa um aumento. Quando a emissão de partícula beta, o elemento se torna um cátion. Não, pessoal, apesar... Ah, mas o elétron é negativo. Não, pessoal, o que acontece? Se o elemento se tornasse um cátion, por que o elemento não... Aqui muita gente deve ter marcado isso daqui. Ah, emitiu um elétron, o ólmio virou um cátion. Não. Isso daí é quando a gente tá falando de ionização. Então eu tenho, sei lá, sódio, 0... Sódio liberou um elétron, liberou um elétron, virou sódio mais. Aí sim, ele liberou um elétron, virou sódio mais. A gente tem a ionização do sódio ali. Sódio virou sódio mais, aí sim ele virou um cátion. Aqui a gente não tem o ólmio virando ólmio mais. Aqui a gente está tendo o ólmio virando outro elemento químico, que é o érbio. Então ele não virou um cátion. O ólmio virou outro elemento, mudou o átomo ali. Então, quando tem emissão de partícula beta, não é igual sódio virando sódio mais. É outro elemento que se forma ali. Tudo bem? Porque o núcleo mudou o núcleo do elemento químico. Mudou o núcleo, não é sódio mais. Beleza? Emissão de radiação gama não altera o número atômico, né? Porque é 0 e 0. Se emitir só radiação gama, continua tudo igual. Aqui só mudou por causa da partícula beta. As emissões de partícula alfa provocam um aumento de massa atômica nos elementos que as emitem, né? Então, o exemplo mais clássico disso é o decaimento radioativo natural do urânio ao tório. Então, tem o urânio na natureza. O urânio na natureza, 23892, ele emite uma partícula alfa. Ao emitir a partícula alfa, o elemento se transforma em tório, né? Então, ele sofre ali o decaimento radioativo, né? Natural, coisa natural, o urânio vira o tório. Quando o urânio vira o tório, ele está emitindo partículas alfa. O que aconteceu com a massa? A massa diminuiu. O que aconteceu com o número atômico? Diminuiu também. Então, diminuiu a massa e diminuiu o número atômico quando emite partícula alfa.
Por isso que o E tá errado, a alternativa D é a correta. Belezinha, tranquilo. Poder penetrante, poder de ionização, a gente viu aqui. Equações nucleares, né? Soma das massas dos reagentes igual a soma das massas aqui dos produtos da massa atômica, né? A gente faz isso. Soma do número atômico dos reagentes igual soma do número atômico dos elementos dos produtos, né? Então, por exemplo, aqui 92 é igual 2 mais 90. 238 é 4 mais 234. E decaimento, transmutação, fissão, fusão, né? É outra parte que a gente está tendo decaimento radioativo do urânio, por exemplo. Uma coisa natural que ocorre. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário. Eu acho que essa resolução vale a curtida. Beleza? Vamos trocar de página.